Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um vídeo aí das listas, mais um vídeo de top 10 e agora esse ano falando de 1928. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre 1927, os 10 melhores filmes, e agora vamos pular mais um ano aí, 1928. Quem sabe aí com um, dois vídeos por mês desse tipo, um pouquinho mais às vezes, um pouquinho menos, a gente chegue aí até a era atual. Mas alguns detalhes e alguns adendos antes da lista propriamente dita. Eu tive mais dificuldades de montar uma lista de 1928 do que de 1927. E não é por causa dos filmes, assim, teoricamente, até se você pegar na lista, 1927 parece ser nomes melhores, nomes de peso, nomes que hoje são considerados, pelo menos, filmes melhores do que de 28. Mas tem um outro caso que é a conservação dos filmes. Vários longas que fizeram sucesso em 28 não estão disponíveis, tanto por conta da falta de distribuição dele em home video, ou seja, ficou fechado no arquivo de uma produtora. Isso é mínimo, né? O tipo de caso assim, de cada 10 casos, apenas um ou dois no máximo seria por conta disso, mas também pela falta do filme. O filme está perdido ou não foi conservado ou ninguém nunca achou uma cópia. Então, se você pega a lista dos sucessos de 28, você tem vários filmes perdidos ali, então realmente compromete, né? Montar a lista e tal, mas tentei fazer uma melhor aqui, tentei até ajudar para quem gosta de fazer esse tipo de maratona, quem gosta de filmes antigos também, acho que vai ter algumas boas recomendações aqui, certo? Então vamos para a lista. Em décimo lugar eu deixei o filme White Shadows in the South Seas, é um filme da MGM, dirigido pelo W.S. Van Dyke, e que na época teve um investimento muito baixo, até mesmo para o padrão da MGM, que era uma das grandes do mercado no período. Ele se destaca por três motivos. É o primeiro filme dessa distribuidora com uma faixa de áudio, é o primeiro que usa o Léo, que é o leão, aquele tradicional da MGM, e tem um trabalho de fotografia espetacular, tanto é que foi reconhecido com um Oscar dessa categoria. Em nono lugar, um filme da Fox, In Old Arizona, que é o primeiro western falado. Foi uma superprodução dirigida pelo Irwin Cummings e apresentou uma história inspirada do The Cisco Kid, que é super popular aí no meio western. Ele contou com a atuação do Warner Baxter, que também na época era o principal ator da Fox e que ganharia o prêmio de melhor ator na segunda cerimônia do Oscar. Tamanho era o prestígio e tamanho era o respeito. Nessa época é interessante que o western, nos anos iniciais da academia, de 1929 e 1931, o western era visto como um gênero aceitável, e aí depois a gente tem o western escanteado, né, sendo considerado como um gênero secundário dentro da academia. Em oitavo lugar, The Crowd, que é um filme com uma produção do King Vidor e que é um filme da MGM que é alvo de várias polêmicas. Primeiro, porque ele não agrada a distribuidora. Nós temos vários casos de brigas do King Vidor com o Louis B. Mayer, que era o magnata, o grande homem da MGM na época, pela baixíssima arrecadação de bilheteria de The Crowd. A MGM considerou o filme como dinheiro posto fora. Tanto é que The Crowd seria o vencedor do Oscar de 1929 de melhor produção, mas o próprio Louis B. Mayer pede para que esse prêmio seja entregue para Sunrise, que é um filme da Fox, né? Então The Crowd ele ficou por muitos anos visto como uma falha, um fracasso, e aí desde a década de 80 existe um revival, existe uma discussão interessante entre acadêmicos e entre cinéfilos em torno desse projeto. Ele tem um arco narrativo, e eu acho que esse é o motivo de tanta polêmica, um arco narrativo que foge totalmente do padrão do cinema estadunidense naquele período. Então é uma outra visão de construção de roteiro, uma outra visão criativa, né? E isso talvez explique a popularidade desse filme naquela época. Sétimo lugar eu dei para um filme chamado Show People, que é um outro filme do King Vidor, só que é um filme totalmente diferente. Em que, se no filme anterior, The Crowd, ele buscava meio que reescrever o padrão narrativo, contar uma história de uma outra forma, em Show People ele pega uma comédia muito leve e dá destaque total para Marion Davis, que era uma atriz muito popular e que teve a melhor atuação de sua carreira com o King Vidor dirigindo. Por conta da amizade dos dois, tanto do King Vidor quanto com a Davis, Show People é o primeiro filme da história de Hollywood que tem vários cameos, várias estrelas aparecendo. Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Lew Cody, o próprio King Vidor aparece em uma cena, então ele é muito interessante por conta desses registros também. Sexto lugar, um filme do Buster Keaton,
Eu acho que eu já falei várias vezes, tanto no meu site quanto aqui no canal. Eu sou grande fã do Buster Keaton, do cinema do Buster Keaton. The Cameraman foi o primeiro filme dele na MGM. Mais tarde, o Buster Keaton diria, né, que o maior erro da sua vida foi ter assinado o contrato com a MGM, porque a MGM tirou todo o poder criativo que ele tinha. Então, The Cameraman foi o último filme de fato em que a gente pôde ver todo o potencial do Buster Keaton. Foi lançado em 1928 e tem uma atuação espetacular, vale muito a pena conferir, esse filme é super fácil de encontrar. Quinto lugar, um filme soviético, Storm Over Asia, no Brasil reconhecido com o título de Tempestade sobre a Ásia, um filme do Vosel Pudovkin e que marca o fim da trilogia revolucionária desse realizador. Ele tem um teor propagandista, sim, mas que é um teor propagandista que ele é muito válido para discutir a matriz do cinema soviético naquele período, tendo em conta que a partir da próxima década vai existir um movimento chamado socialismo realista, na qual você vai ter um outro tipo de cinema na União Soviética, mas ainda assim, mesmo de caráter propagandista e nacionalista, ele foge do estilo do cinema que era feito na União Soviética até então. Foge daquele estilo da atuação feita em torno do drama para caracterizar como fim o orgulho da União Soviética. Vale muito a pena conferir, tendo sempre em conta, né, o contexto de produção e realização desse longa. Quarto lugar, um dos meus filmes favoritos do Von Sterben, The Last Command. É um filme da Paramount que conta com talvez a melhor atuação do Emil Jennings da sua carreira. Ele foi considerado pela Paramount nesse período como o maior ator do cinema mundial, e tanto que é por esse filme também que ele vence o Oscar de melhor atuação na primeira cerimônia de prêmios da Academia. Ele teve um reconhecimento muito grande nos últimos 30 anos, já que ele foi resgatado e estudado, mas na época ele foi um fracasso nos cinemas dos Estados Unidos. É um filme imperdível, aquele filme com uma grande atuação de um protagonista. Se você gosta de filmes desse tipo, vale muito a pena conferir The Last Command. Terceiro lugar para uma outra comédia do Buster Keaton, Steamboat Bill Jr. Esse filme foi feito antes de The Cameraman, que também está nessa lista, ou seja, é antes do Keaton migrar para a MGM. Portanto, foi o seu último filme da United Artists. E é muito legal ver como o Keaton ele se adapta e ele explora a potencialidade de recursos do cenário e também abusa de cortes rápidos com a câmera que cria cenas impagáveis. Segundo lugar para A Paixão de Joana d'Arc, que é a obra-prima do Theodore Dreyer. Esse filme causou muita polêmica na França, e porque os produtores franceses eles não queriam de forma alguma um filme sobre a Joana d'Arc dirigido por um estrangeiro, e foi isso que acabou acontecendo. Foi um filme mudo que teve o maior orçamento da história fora dos Estados Unidos, e o Dreyer, para quem não sabe, nasceu em Copenhague, ele é dinamarquês, ou seja, ele também teve que vencer o próprio preconceito da indústria francesa. Ele influenciou várias gerações, se você não viu, recomendo assistir, recomendo buscar, porque é um exemplo da maestria do domínio técnico e de como um filme bem dirigido faz a diferença. E com total destaque, claro, para René Falconetti, que é espetacular, é talvez uma das primeiras atuações de luxo da história do cinema. Vale muito a pena conferir A Paixão de Joana d'Arc. E primeiro lugar dessa lista, para um filme que eu adoro, que é The Circus, O Circus, o filme do Charlie Chaplin. O Chaplin teve vários problemas pessoais no período de O Circo. Teve problemas com incêndio, teve problema com a morte de sua mãe, teve problema com separação. Tanto é que se você for na autobiografia dele, Minha Vida, você não vai encontrar nenhuma menção sobre esse filme, sobre os anos de 1926, 27 e 28. São anos que o Chaplin queria esquecer. Mesmo com todos os problemas, e ainda assim, eu vejo The Circus como uma comédia muito boa, em que aquela pitada de tristeza lembra muito também o que aconteceria com o Chaplin a seguir. Porque assim como o circo se renova, o cinema também estava se renovando.
E no caso a renovação vinha com o cinema falado, que o Chaplin não apostava e o Chaplin também não gostava. E o que vale a pena destacar aqui é que a cena final de O Circo, memorável, foi gravada dias após o lançamento de The Jazz Singer nos Estados Unidos, ou seja, o cinema falado já era uma realidade. Assim como o circo se renova, o cinema também estava se renovando e talvez o Chaplin perderia espaço. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa lista. Se alguém gosta também de filmes clássicos, quer compartilhar algum filme que talvez eu tenha deixado de fora de 1928, por favor, cite nos comentários. Agradeço muito pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!